Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Este é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de Neurociências Forenses. Trata-se de uma especialização, ou seja, pós-graduação lato sensu, titulada pela Unip com certificação pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, aonde poderão ter uma formação altamente diferenciada e atuar numa área muito instigante, muito desafiadora e com um grupo seleto de profissionais que estão envolvidos em decisões muito especiais da Justiça. Então, qual o papel do profissional da saúde mental em casos de homicídio? Aqui trata-se de algumas explicações tanto para quem atua como profissional de saúde mental na Justiça, como quem atua como profissional de saúde clinicamente com demandas relativas à temática homicídio. Então, muitas e muitas das pessoas com transtornos mentais, elas podem ter a infelicidade de estarem como autores de homicídios. Como, por exemplo, pessoas que, em função de um delírio, em função de um pensamento alterado, apresentam certezas que não correspondem à realidade e que acabam como tendo como desfecho um comportamento agressivo contra outro, que pode levar à morte. Temos também alguns casos, por exemplo, de pessoas que, em função de alucinações auditivas, ou seja, de vozes de comando que mandavam agredir outra pessoa que poderia estar perseguindo, acabou agredindo e levando a um desfecho desfavorável do homicídio. Então, a avaliação pericial é ciência técnica. Nós temos, no âmbito do adoecimento mental, mais do homicídio, na perspectiva de autores, algumas situações que demandarão perícia judicial com a participação do médico psiquiatra forense ou do médico que atua nessa área, mais do psicólogo jurídico, com a possibilidade de apoio de um assistente social com informações detalhadas de questões familiares, questões ambientais, domiciliares, enfim. Então, como o profissional de saúde vai poder ajudar? Através de perícias e, algumas vezes, o juiz nomeia o profissional de saúde que nem está tão habituado ou disponível para essas questões judiciais e daí precisa aceitar, sempre responder ou declinar justificando incapacidade técnica ou outros impedimentos por motivos pessoais. E que o juiz aceite. A assistência técnica trata-se daquele trabalho de contribuir o profissional de saúde com os advogados de cada uma das partes, oferecendo informações e subsídios técnicos que o advogado, pela ciência do direito, não tem condições de avaliar e de usar este conhecimento. Atendimento no caso de familiares de vítimas, filhos, cônjuges, pais, irmãos, pessoas que necessitarão de proteção. Então, o profissional de saúde, além das questões jurídicas envolvendo doença e saúde mental com homicídio, também poderá ter uma atuação clínica para os familiares de vítimas. E atendimento a familiares da pessoa que cometeu o crime, porque muitas vezes nós temos um pensamento que só os familiares da vítima vão ter consequências devastadoras. Sim, algumas vezes também familiares do autor podem ter repercussões psíquicas importantes e que necessitarão da nossa atuação profissional, obviamente sem preconceito, porque esse é o nosso papel de profissional da saúde. E atendimento da pessoa que cometeu o crime em caso de transtorno mental, de modo a procurar levá-lo para o melhor estado de saúde possível, ou seja, se era um indivíduo que tinha sintomas psicóticos, tratar esses sintomas psicóticos. Se era um indivíduo que tinha e apresentou comportamento impulsivo psicopatológico, que seja tratado também esse comportamento impulsivo. E também o desenvolvimento de políticas públicas preventivas de homicídio, tanto para pessoas com doença mental, como também sem doença mental, óbvio. Até porque a maioria absoluta dos homicídios tem como autoria pessoas com ausência de transtorno mental ou com transtorno mental que não justifica este desfecho. E divulgadores de informações de qualidade é diminuição do estigma em casos envolvendo portadores de transtornos mentais. Estigma e doença mental, então, trata-se de uma temática recorrente, importante e que
profissionais especializados em saúde mental e neurociências forenses precisam criar, aumentar, ampliar as informações que diferenciem doença mental de violência. Ou seja, apresentar como diagnóstico uma doença mental não significa necessariamente esse indivíduo estar em maior risco de ser autor de agressão. Pelo contrário, as pessoas com doença mental apresentam mais risco de serem vítimas de agressão do que de serem autores. Então, posso garantir que a minoria das pessoas com transtornos mentais são agressivas. Um fator que faz pessoas com doenças mentais ficarem mais agressivas do que pessoas da população geral é, além da doença mental, o uso de álcool e drogas. Dessa maneira, então, colocamos aí algumas informações importantes para profissionais de saúde mental diante da situação do homicídio, tanto para autor e suas famílias, como para vítima e suas famílias. E esta é a divulgação da nossa pós-graduação em neurociências forenses. E que temos, em relação às outras pós-graduações semelhantes no mercado, alguns diferenciais. O principal deles é que os nossos professores, além do domínio intelectual, científico e das leis, por serem mestres, doutores ou, no mínimo, especialistas, também atuam no mercado de trabalho. Dessa forma, vamos ter juízes, promotores, procuradores, defensores públicos e também médicos psiquiatras forenses, psicólogos jurídicos, assistentes sociais jurídicos, enfermeiros forenses, enfim, vamos ter profissionais altamente qualificados e totalmente entusiasmados com o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, você vai ter acesso aos profissionais que ensinam aquilo que praticam. É por isso que no modo como organizamos a nossa programação pedagógica, ao final de cada aula, ao final de cada encontro, você vai ter adquirido conhecimentos práticos que já podem ser aplicados imediatamente para uma melhor atuação profissional, para um reconhecimento mais abrangente da sua atuação, e você, já durante a pós-graduação e depois dela, passa a ser referência do seu segmento, deste segmento, de modo a prestar consultoria, participar mais competitivamente de processos seletivos, entrevistas de emprego, concursos públicos, dar entrevista em rádio, televisão, participar de congresso, enfim, nós temos a oportunidade de formar profissionais altamente qualificados nesta interface da saúde mental e do direito, de modo que possamos fazer com que a justiça brasileira nessa temática possa ter ainda resultados mais dignos para quem está sendo aplicada. Para você ter muito mais informações sobre as partes pedagógica, documental, metodológica, administrativa, tem um link tanto aqui na tela como também abaixo do vídeo, em que você pode acessar todas as outras informações que aqui não foram passadas. E mais, a política de investimento. Nós, para formarmos uma grande quantidade de profissionais altamente qualificados, colocamos parcelas de valores justos. E, além disso, você que é ex-aluno da Unip ou que trabalha em uma instituição parceira da Unip, pode ter acesso a descontos imediatos, desde sua matrícula até as mensalidades. E mais, se você não enquadra em nenhum desses quesitos para obtenção de benefício, nós facilitamos também. A Unip tem uma política própria de financiamento. Sim. Você não precisa recorrer a bancos nem a financeiras. A Unip tem uma política de financiamento que, mesmo o curso tendo duração de 12 meses, pode ser pago em até 18 parcelas. Mesmo o curso tendo duração de 18 meses, pode ser pago em até 24 parcelas. Isso facilita o seu acesso imediato à nossa pós-graduação. E é uma área de conhecimento muito legal, altamente diferenciada, de um grupo seleto, e que você passa a ser uma referência e ter um reconhecimento e um respeito muito grande de seus pares já desde o início do curso. E mais, para facilitar
o seu contato conosco antes da inscrição e da matrícula, por favor, ligue diretamente para meu celular 11 99622 8835. Mande mensagem de texto, WhatsApp, mensagem de voz na caixa postal, retornarei com o maior prazer. Você também pode falar comigo pelo meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br, e eu ainda vou mandar o link de uma aula especial para você que nem está disponibilizada para o público geral. E mais, você também pode fazer contato com a nossa equipe Vida Mental pelo e-mail cursos@vidamental.com.br e também pelo telefone 11 99 901 6189. Você quer fazer contato diretamente com a Unip? Ótimo! Você pode de todo o Brasil ligar sem custo no 0800 010 9000 e você que mora na Grande São Paulo pode ligar para o 11 2166 1066. Dessa maneira, então, está divulgada a nossa pós-graduação em Neurociências Forenses. Vamos já imediatamente fazer a sua inscrição e matrícula e garanto que você terá uma formação que vai deixá-la altamente diferenciado e se transformar em um expert desta área, em um impacto na sua vida profissional que vai levá-la a um nível muito mais além.